Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast feito por alunos e para alunos. Meu nome é Ana Júlia. Eu sou a Júlia e hoje a gente está aqui com o Dr. Paulo, médico ortopedista e atualmente prefeito da cidade de Piuí. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Agradeço muito o convite de vocês, Ana Júlia e Júlia, as duas entrevistadoras. Parabenizo também todo o Instituto IFMG, né, por essa iniciativa, podcast de inovação, e torço que seja muito produtivo. Obrigada. Para começar, a gente viu que o senhor não é daqui, né, de Piuí e tal. Como que o senhor conheceu a nossa cidade, se interessou por essa região e tudo? Eu sou natural do estado do Tocantins, né, antigo estado de Goiás, um estado que foi emancipado, o estado mais novo da federação. E saí muito jovem de casa para estudar, aos 14 anos de idade. E com 17 anos eu ingressei na faculdade de medicina, no estado do Rio de Janeiro. Então, 1.800 quilômetros de casa. Que eu sou natural de Gurupi, Tocantins, na época Gurupi, Goiás. E durante o meu curso de formação, eu conheci a Fernanda, que também estava na faculdade. Eu no 6º período, então no 3º ano, e a Fernanda entrando, né, no primeiro ano, primeiro período da faculdade. E a Fernanda Craide, hoje ela é médica, dermatologista. E nós começamos a namorar. E aí foi quando eu conheci a cidade de Piuí, Minas Gerais. Desse namoro, nós noivamos, eu segui minha formação, fiz ortopedia como subespecialidade. Depois fiz mais 2 subespecialidades em cirurgia de trauma ortopédico, que é um R4. É o 4º ano de formação da residência médica em ortopedia. E depois eu fiz meu curso em cirurgia de joelho. E durante, né, lógico, a nossa formação, a Fernanda seguiu para a área dermatológica, nós noivamos, casamos e resolvemos juntos, né, constituímos uma família e vim morar em Piuí. E aí começa toda a minha história com Piuí, que eu frequento desde 2007, a primeira vez que eu vim em Piuí. Foi na exposição de 2007. E quando você chegou em Piuí, você trabalhava aqui como médico? Como que funcionava? Na verdade, a primeira vez que eu vim a Piuí, eu ainda estava cursando a faculdade de medicina. Uhum. Foi em 2007. Eu me formei em 2010, então faltava 3 anos para eu me formar. E eu comecei, lógico, a conviver, né, com todas as pessoas aqui de Piuí, uma cidade interiorana, né, de Minas Gerais. Minas são muitas, né, são um ditado bem clássico, são mais de 853 municípios. E Piuí muito acolhedor, uma população muito receptiva. E comecei, né, a fazer laços de amizade aqui na cidade. Jogar bola, frequentar os barzinhos da cidade, como qualquer jovem, né. E aí, cada dia que tinha uma oportunidade, um feriado prolongado, nas férias, eu tirava um tempinho, vinha a Piuí, e sempre dividindo, né? A família que eu ia constituindo aqui na cidade de Piuí com a minha família que está lá no Tocantins. Eu tenho 3 irmãs, meu pai e minha mãe são vivos também, moram lá no Tocantins, e ficava sempre nessa divisão. Logicamente, as coisas vão amadurecendo, né? A gente vai se envolvendo mais no relacionamento, não foi diferente com a Fernanda. E aí, depois o noivado, conforme eu falei, o casamento, e nós decidimos morar aqui em Piuí. Mas a primeira vinda foi em 2007 e depois o casamento em 2013, que eu casei com a Fernanda. Então já vou para dia 7 de setembro, agora eu faço 12 anos de casado. E nessa caminhada sua de medicina, o senhor sempre se interessou pelo curso ou você pensou em fazer outros? Olha, eu gosto muito da área assim, de agricultura. Meu pai é agricultor. Eu me interesso, assim, se eu fosse fazer um segundo curso, eu acho que eu faria agronomia. Eu acho que é uma área muito interessante. Zootecnia, alguma coisa assim que cuida de animais. Gosto muito da medicina. É um curso que exige uma dedicação muito grande, assim como qualquer outro curso, técnico de edificação que vocês estão fazendo também não é diferente. E me formei. Gosto muito dessa área ortopédica. Que eu sempre pontuei o seguinte: a área da ortopedia, ela te dá muitas opções. A pessoa gosta mais de consultório, você pode ter um consultório ortopédico. Você gosta da parte cirúrgica, ela te propicia também fazer cirurgias. No caso, eu que fiz uma subespecialidade de joelho, você pega muito público jovem com lesões ligamentares, público idoso com lesões degenerativas, então tem um campo de atuação muito grande. Mas eu gosto muito dessa área. No momento, eu me ausentei por um tempo do consultório, por causa das atividades na prefeitura, porque eu tenho um princípio que acho que nós não damos, pelo menos eu não dou conta de fazer 2 coisas
ao mesmo tempo com o mesmo vigor. Então, eu decidi dedicar, já que fui eleito, né, pelo voto democrático da população de Piuí, me dedicar à função de prefeito, que não é uma profissão, mas ela é uma função escolhida pela população que vota durante um determinado período. Então, em 2020, final de 2020, eu desacelerei muito o meu atendimento no consultório. E aí, 2021, 22, 23, 24 e 2025, como nós estamos hoje, eu estou basicamente dedicado integralmente às funções de prefeito, atendendo de forma assim muito seletiva algum paciente ou outro que já eram meus pacientes, algum contato de algum paciente que indica que quer que eu atenda, conforme agora vocês viram que eu estava até falando para fazer um retorno de uma cirurgia que eu fiz, mas num fluxo de atendimento bem menor do que no início. Uhum. E de onde surgiu esse interesse seu pela política e tudo? Foi natural, bem natural. Eu acho, dentro de mim eu tenho um princípio que é o seguinte: tudo que é forçado, a chance de dar errado é muito grande. Então eu não pleiteei ser prefeito de Piuí. As coisas foram acontecendo de forma muito natural, mas uma das coisas que aconteceram na minha vida que me abriu a oportunidade de me tornar prefeito de Piuí foi o momento que eu estive como secretário de saúde da cidade de Piuí. Foi no mandato do Wilson Marega Craide, que é o Craidinho, ele é meu sogro, e eu fui secretário de saúde dele durante 2 anos e meio. E na Secretaria de Saúde, eu, juntamente, lógico, com toda uma equipe, a gente desenvolveu ações importantes aqui na cidade de Piuí e, logicamente, isso deu a visibilidade no nome do Dr. Paulo, como secretário de saúde. Veio um outro prefeito subsequente, eleito de forma democrática pela população. No final desse outro pleito, que foi final de 2019 para 2020, as pessoas já começaram a falar: o Dr. Paulo vai vir candidato a prefeito, Dr. Paulo vai vir candidato a prefeito. E eu estava lá no consultório trabalhando, de forma muito natural, muito tranquila, e a população quis. Eu sempre falo isso, e tem algumas entrevistas minhas gravadas sobre esse assunto, é um pilar para as coisas acontecerem. Então, prefeito, vereador, você tem que ter a vontade própria. Então, existiu ali, quando eu vi a possibilidade de disputar um cargo público, uma vontade própria. Sim, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é a opinião pública. Você está aceito pela opinião pública. E foi o que aconteceu naquele momento. Então, teve uma aceitação boa. Logicamente, a gente traça uma estratégia, né? Dentro da nossa cabeça, e uma estratégia também com o público, né? Através de pesquisas eleitorais, sentir se a opinião pública realmente, naquele momento, é o nosso nome que está mais favorável a ganhar uma eleição. E eu me candidatei de forma muito tranquila, muito natural. Fui eleito, e agora em 2024 para 2025 reeleito. E acaba o mandato em 2028, né? Que daí não tem mais chance de reeleição. Aí eu pretendo, logicamente, cuidar da minha vida particular, do meu consultório, e seguir minha vida como qualquer outra pessoa. E qual foi o aprendizado que você teve lá na Secretaria da Saúde que, tipo assim, faz você agir como prefeito agora? Olha, o sistema nosso público de saúde, ele é um sistema único, conforme o nome fala, né? Sistema único de saúde, e único também a nível mundial, né? Poucas pessoas sabem, mas o SUS, ele é em Brasil. Vários outros países, você paga pelo sistema público de saúde, uma contrapartida. Aqui ele também é pago, mas através de impostos. E os impostos têm que retornar em serviço para o cidadão. E quando eu assumi a Secretaria de Saúde, ela me deu uma visão muito mais ampla do que é o sistema, porque é muito diferente você atuar como médico dentro de um consultório, ou seja, no hospital. Você está o quê? Você é a linha de ponta final onde o atendimento é executado, mas as pessoas que estão ali nesse sistema, elas não sabem como é que funciona toda a coordenação, o fluxo para que as coisas aconteçam. As verbas que vêm do governo federal, o repasse que vem do governo estadual, as contrapartidas que as prefeituras têm que fazer, as contratações de serviço. Então, é uma parte assim muito mais burocrática do que prática, efetivamente. Aí juntou a parte médica, da experiência que eu tinha como médico, e logicamente eu fui aprendendo com as pessoas que já estavam na secretaria essa parte burocrática, a parte de organização. E comecei, né, a atrelar
essas duas coisas, a parte burocrática com a prática de médico, e trazer políticas públicas para a cidade de Piuí. Eu fiz um programa muito interessante na época, que foi o Saúde Itinerante, para diminuir as filas por consultas especializadas. Então isso deu uma notoriedade muito grande ao nosso serviço. Levar as políticas públicas às pessoas que precisam, e entendi naquele momento que o setor de saúde sempre é o setor mais demandado. Porque você pega a pessoa, no sentido assim mais amplo da palavra, num momento muito fragilizado, né? A pessoa às vezes não tem condição financeira de pagar um exame, de realizar um procedimento cirúrgico, fazer uma prótese dentária, e você está ali estendendo uma mão amiga, que na verdade é a mão do Estado, que é um dinheiro da pessoa, de impostos que ela está pagando, outras pessoas pagando, mas reverter aqui em serviços públicos de qualidade para a pessoa. Então é isso que eu procurei fazer na Secretaria de Saúde. Eu tenho certeza absoluta que isso foi um dos pilares que me projetou a vir a candidato a prefeito, e é o que eu procurei fazer também e procuro fazer até hoje durante o mandato de prefeito, dando atenção muito especial a essa área. Mas tudo na vida, Júlia, é um crescimento, é um amadurecimento pessoal, profissional. E a prefeitura, como você passa a administrar a cidade como um todo, ela te dá essa oportunidade de entender o funcionamento que é complexo da máquina administrativa, então permite um crescimento pessoal muito, muito grande. Qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou como prefeito? Todos os dias a gente enfrenta desafios. Eu não sei de coração te elencar assim qual foi o maior desafio, mas os desafios eles são diários, constantes, e eu costumo brincar mesmo, de uma forma assim até para dar risada, que é um verdadeiro enxugar gelo. Enxugar gelo, você não enxuga gelo. Não. Mas é assim, resolve um problema, surge dois, você resolve dois, surge mais um. Então, o grande ensinamento que eu tenho da prefeitura é que o prefeito, ou qualquer outro cargo de gestão, ele tem que ter uma estabilidade emocional muito grande. E ele tem que entender, enquanto gestor, qual que é os objetivos que ele quer alcançar para a cidade. Então isso tem que ficar muito determinado. Porque se você tem um bom alinhamento, os seus objetivos estão bem traçados, o que você quer para a cidade, o que você quer entregar para a cidade, para os cidadãos da cidade, ao longo do seu mandato. E eu fiz muito bem isso com uma equipe, que ninguém faz nada sozinho. Então eu tenho uma equipe muito bem formatada, é a mesma equipe que me acompanha desde 2021, quando eu entrei na prefeitura, em buscar entregar obras de infraestrutura, asfalto, recapeamento, construções de pós-saúde, escolas. Estamos listando agora uma creche, que é um Centro Municipal de Educação Infantil. Coisas que atendem a população, fazer com que Piuí cresça de forma ordenada, de forma organizada. Eu, particularmente, sou muito organizado, tá? Então eu gosto das coisas sim, muito bem detalhadas. Então, o desafio ele é constante. Mas assim, o que a gente tem que ter muito bem determinado dentro de nós, gestores, pelo menos eu carrego isso dentro de mim, é uma estabilidade emocional muito grande para nada de tirar do prumo daquele objetivo que você tem, o objetivo que você quer alcançar para a cidade. E, assim, aqui a Piuí é uma cidade que está na região da Canastra, né? Tem Capitólio, tem o Turvo ali perto. É uma região turística. O que você pensa sobre ampliar o turismo na cidade ou para receber turistas que vêm para Piuí? Olha, nós estamos inseridos, né, na região do território Canastra. Né, nós temos potenciais turísticos gigantescos. Nós estamos próximo ao Lago de Furnas, né? A cidade mais próxima a Capitólio. Próximo à região da Serra da Canastra, duas cidades, né, principais, Vargem Bonita e São Roque de Minas, nascente do Rio São Francisco, a própria Serra da Canastra como um todo, e nós avançamos muito nesse quesito do turismo aqui na cidade de Piuí. Primeiro, Júlio, o que eu sempre comento com quem está comigo assim nos cargos de liderança, eu quero aproveitar aqui o podcast e mandar um abraço muito para o Thiago, que é o nosso secretário de Cultura e Turismo, é entender qual que é a característica da nossa cidade. Geograficamente, nós não vamos ter um Lago de Furnas. Geograficamente, nós não vamos ter uma casca d'anta instalada aqui dentro de Piuí. Mas o que nós podemos aproveitar para atrair o turista aqui para a nossa cidade? Nós temos uma rede hoteleira muito boa. Nós tivemos 3 hotéis inaugurados nos últimos 4 anos. Uma rede de assistência na área de saúde muito boa. Uma rede de restaurantes bem confortável, que atende muitos cidadãos. Uma rede de serviço que eu quero falar.
Então, tudo isso, o turista também precisa. Nós estamos recebendo uma média aqui entre turismo de contemplação, turismo que a pessoa vai para o Lago de Furnas, vai para a Serra da Canastra, e turismo de negócio, que também é um atrativo muito grande de Piuí, em torno de 6 mil pessoas por mês na cidade de Piuí. Isso tudo catalogado, cadastrado com a rede hoteleira aqui do município de Piuí. Nós investimos muito na questão do queijo, dando apoio e infraestrutura tanto para os produtores, para os expositores em concurso em São Paulo, concurso em Araxá, como teve agora há 2 meses atrás. Estamos investindo também na questão da sinalização turística de nossa cidade, com a instalação de placas, onde tem a fabricação dos queijos, colocando o Piuí definitivamente nesse mapa da rota turística de Minas Gerais. Então, assim, eu tenho convicção e certeza que nós avançamos muito nessa questão turística. E o mais importante de tudo é entender aonde que Piuí se encaixa nesse cenário. Saber quais são as habilidades e os atrativos que a cidade tem. Respeitando isso, eu acho que nós conseguimos avançar bastante. E investindo também concurso do queijo. Nós fizemos o primeiro concurso do queijo, o primeiro festival gastronômico, Motofest, que vai ter inclusive esse final de semana, que tudo isso é um atrativo para que as pessoas procurem a nossa cidade. E o senhor acha que a sua profissão como médico te ajudou a ser um prefeito melhor? Eu tenho certeza que sim. Porque a questão do médico, se você for atuar como um bom profissional, todas as profissões, tem um médio profissional, tem o bom, tem o ruim profissional, tem a pessoa que entra na faculdade pensando só em dinheiro, tem a pessoa que entra na faculdade querendo realmente ajudar as outras pessoas. Isso é natural de qualquer profissão e isso está na cabeça do ser humano. A sociedade é assim. Mas o médico, por essência, ele tem dentro de si a questão de ajudar as pessoas. Então eu sempre procurei ajudar dentro das minhas limitações e dentro das minhas possibilidades ajudar o próximo. E entender esse espírito, né, de ajuda ao outro, né, ao ser humano, eu acho que isso me ajudou muito a estar fazendo esse serviço dentro da prefeitura. Eu não sou muito de assistencialismo, tá? Então isso é uma característica minha. Eu sou mais da função administrativa. Eu acho que cada um tem que caminhar por si próprio. Esse é um pensamento meu. E eu sei que às vezes esse pensamento até perde voto. Mas isso é uma característica do Dr. Paulo. Então eu tenho uma função administrativa muito maior do que uma função assistencialista. Mas essa empatia, o querer que o próximo também esteja bem, isso está no cerne da medicina. E logicamente isso me ajudou muito a desenvolver os serviços que eu desenvolvo junto com a equipe dentro da prefeitura. E, doutor Paulo, você comentou até do projeto Saúde Itinerante. Se você quiser explicar para quem não sabe o que é e se você também pretende ampliar ele, o que você pensa? Isso é muito interessante. Esse projeto Saúde Itinerante, eu não fiz enquanto prefeito. Foi quando eu era secretário de saúde. Nós levávamos médicos especialistas para atender nos postos de saúde. Então, o que é a função da prefeitura? A prefeitura tem a atenção básica da saúde, a atenção primária. Isso para as pessoas que são mais leigas entenderem. Há um tratamento oncológico, isso não é função da prefeitura, isso é função do Estado e da União. Uma cirurgia de alta complexidade, uma cirurgia de coluna, é função da União e do Estado. Isso é discriminado por lei. Ele é tripartite, cada um tem a sua função. Logicamente, tudo recai sobre a prefeitura, porque nos municípios é onde as pessoas vivem. Então é muito mais fácil ela procurar o prefeito do que procurar o governador e o presidente. É muito mais fácil ela procurar a secretária municipal de saúde, o vereador, do que ela procurar um secretário de Estado de saúde. Então nós que temos que dar soluções para várias questões que às vezes não é responsabilidade do município. E quando a pessoa chega num postinho, é muito comum. O postinho ou Estratégica de Saúde da Família, que é o ESF ou PSF, né? Mais popularmente como postinho de saúde. Surgiram os encaminhamentos. Endoscopia, colonoscopia, consulta com reumatologista, com ortopedista, com oftalmologista, com dermatologista, para dar seguimento a um tratamento. E eu percebi que tinha muita demanda reprimida em relação dessas consultas de especialistas. E resolvi trazer os especialistas para dentro do posto de saúde. Aí que nasceu o projeto Saúde Itinerante. Então nós fizemos algumas edições,
Um projeto assim que teve uma aprovação muito grande da população e das pessoas que entendem da área de saúde. Foi premiado em Brasília na época, foi premiado aqui em Passo, onde é regional de saúde, onde a pessoa consultava no posto, se ela tinha um encaminhamento para um médico especialista, nós agendávamos e trazíamos esse médico para dentro do posto de saúde aos sábados. Então fazia um atendimento sequencial de várias consultas oftalmológicas, dermatológicas, ortopédicas, enfim, em várias áreas dentro do posto de saúde. Atualização de vacina, ensinar a escovar os dentes, tratamento e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então foi um projeto bem amplo. Eu não realizei esse projeto ainda durante o meu mandato de prefeito, porque nós agimos em outras frentes de serviço. Com a inauguração de novos postos de saúde, com a ampliação de forma constante dos atendimentos em consultas especializadas através do nosso consórcio intermunicipal de saúde, com o consórcio da Serra da Canastra. Então nós ofertamos de uma forma diferente, similar ao que acontecia no Saúde Itinerante. O senhor falou de prefeitura. Eu, e acredito que outras pessoas, não sabem muito como funciona lá dentro, os cargos e tudo. O senhor pode explicar como funciona a prefeitura? Lógico, estou aqui para isso. A prefeitura hoje de Piuí, nós estamos numa cidade de 37 para 38 mil habitantes. O prefeito, quando eleito, ele tem um prefeito, o vice-prefeito. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço muito grande para o meu vice-prefeito, que é o Cirineu. E os vereadores, no caso de Piuí, 9 vereadores. Uma coisa interessante, parece bobagem, mas sempre o número de vereadores é número ímpar. Vocês sabem disso, né? São 9 vereadores. Você pode ter 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, assim consecutivamente, dependendo do número de habitantes da cidade. Então, Piuí, nós temos hoje 9 vereadores. Por que é o número ímpar? Por causa da decisão de voto. Você não pode ter empate numa decisão de voto, então sempre tem uma pessoa que vai fazer o desempate se caso esse empate ocorrer. Por isso que é número ímpar. Então os vereadores, que também têm um poder muito grande, que são os fiscalizadores, elaboradores das leis do município e faz a fiscalização do poder executivo. E o prefeito, ele tem um poder executivo de executar, né? Então é basicamente essa função, executar as políticas públicas dentro do município. No caso, eu, prefeito, eu tenho meus cargos de confiança, são pessoas que o prefeito designa que vai trabalhar com ele, que são secretários, diretores de departamentos, e você tem toda uma estrutura administrativa que são as secretarias, Secretaria de Saúde, Educação, Finanças, Obras, Secretaria de Turismo e Cultura, Departamento de Esportes, e ali você tem os funcionários. Hoje, a Prefeitura de Piuí, nós temos 1.500 funcionários trabalhando na Prefeitura. Então é muito grande. O maior empregador do município é a prefeitura. Uma folha de pagamento em torno de 6 a 6 milhões e meio por mês. E como é que nós fazemos toda a gerência disso? Como equipe, né? O prefeito, ele é o líder dessa equipe. Então ele que dá as determinações do que vai acontecer. O prefeito, ele não faz da cabeça dele a maioria das coisas, porque você tem uma série de regras a serem cumpridas. Determinações legais, o gasto da saúde de 15%, o gasto na educação com 25%. Então o orçamento, o que vai ser direcionado. Mas se o prefeito estiver bem intencionado, ele faz a cidade evoluir muito. Logicamente, junto com uma equipe. E a mesma equipe que está comigo desde 2021, eu só tive uma infelicidade de uma pessoa que teve que sair, que foi o Arthur Delfim. Quero mandar um abraço para ele, que foi meu secretário de meio ambiente, porque ele assumiu um cargo no estado de Minas Gerais, um cargo maior do que ele estava aqui no município, e nós colocamos o Gaguinho, que hoje é nosso secretário municipal de meio ambiente, com quem eu quero mandar um abraço, também faz um trabalho brilhante, atende as expectativas juntamente com a equipe dele. E, doutor Paulo, se você fosse enumerar as suas 3 maiores prioridades nos seus próximos anos de mandato, quais seriam? Eu quero investir muito em infraestrutura urbana. Eu investi muito no primeiro mandato. Eu sempre gosto de estar fazendo obras, sempre. Eu tenho aqui na minha cabeça agora de umas 10 ruas que estão sendo pavimentadas, recapeadas, postos de saúde, que nós vamos inaugurar 2, inclusive um aqui perto do IFMG, que é o posto de saúde Mitermai Alves Terra, aqui no final da rua da Avenida Alvarenga. Posto de saúde Marcinho Contador, que vai ser inaugurado lá no bairro Nova Esperança, né? Ali próximo ao Santa Clara. Compramos uma área agora que foi uma desapropriação no bairro Nova Piuí, que não tinha área institucional. Tem uma intenção de fazer edificação nesse local também. Estamos investindo em obra de infraestrutura, tirando os bloquetes ali da subida da Padre Abel, colocando um asfalto novo.
asfaltamento da Rua Isoldino, que vai ligar José Camarão ao Bela Vista, Floriano Peixoto, Antônio Goulart, vai começar ali na recapeamento da Avenida do Clube, que é a Francisco Machado, reformando escolas. O Lourdes Ferraz nesse momento está passando por uma reforma, Lindamar Martins e Peneza também passando por uma reforma. Já autorizei a reforma da Escola Cássio, que está aqui na Rua José Camarão, aqui no final da Severo Veloso. Então tem obras para todos os lados. A prefeitura ela é muito dinâmica. As coisas acontecem assim de forma muito rápida, e o que eu procuro e quero entregar no final dessa minha segunda gestão, eu sempre falei isso, é uma cidade melhor do que eu encontrei. Isso não é menosprezando nenhum gestor, isso é obrigação minha. E torcer para que os próximos gestores deem continuidade, né, juntamente com a equipe que eles tiverem na época, esse ritmo de crescimento que a cidade de Piuí está tendo. Piuí hoje, Júlia e Ana Júlia, e a todos que estão escutando, está crescendo de uma forma muito organizada. Isso é muito bom. Nós estamos aqui hoje com 100% de cobertura populacional de atendimento básico em saúde nos postos de saúde. Por que eu estou te dizendo isso? Vocês estão fazendo um curso de formação. A pessoa vai abrir um loteamento em Piuí. Ela tem que ter o aval da prefeitura. O que se precisa? Estudo de viabilidade técnica de água, rede de esgoto, infraestrutura urbana. Hoje, se for abrir um loteamento novo, como vai ser aberto lá no bairro Nova Esperança, nós já vai ter um posto de saúde que ele vai praticamente ficar ocioso. Nós já inauguramos que é o Joaquim Tumé, inauguramos uma escola de tempo integral ali perto, e vamos inaugurar um outro posto de saúde já pensando no crescimento da cidade. Então a cidade cresce de forma muito organizada. Então quem quer investir na cidade observa muito isso. E quando há um crescimento de forma organizada, aonde há investimento público, concomitante há investimento privado. Então isso para a cidade ela é muito bom, é muito benéfico. E Piuí ela cresce de forma organizada e cresce acima de um nível de um crescimento populacional a nível de Brasil. No último censo de 2010, nós tínhamos uma população de 33 mil e poucos habitantes. No censo de 2022, que o censo ele é feito de 10 em 10 anos, mas passou 2 anos a mais por causa da pandemia, nós crescemos um ritmo maior do que a média nacional. Isso, logicamente, se deve ao crescimento organizado da cidade de Piuí. O que mais chamou a atenção aqui da cidade quando o senhor veio conhecer aqui? A população. Isso foi o que mais me chamou a atenção. É impressionante o acolhimento que o mineiro tem, e principalmente o mineiro do interior. A população ela é muito acolhedora. Vocês, isso não é uma crítica que eu vou falar não, mas que já vivem e convivem com as pessoas, já nasceram aqui, às vezes vocês não percebem muito isso. Mas eu que vim de fora, né? Que no caso vim do Tocantins, como nós falamos aqui no começo da entrevista. Então eu tinha uma outra realidade. O Tocantins é um estado maravilhoso, eu adoro, foi onde eu nasci, convivo lá, meus pais estão lá. Mas as pessoas são mais arredias, mais distantes umas das outras. Minas é muito acolhedor. Então, sem sombra de dúvida, o que ficou muito marcado na minha primeira visita a Piuí é o acolhimento das pessoas de Minas Gerais, as pessoas do interior de Minas Gerais, com quem aqui chega. E eu tenho certeza que, além das belezas naturais que tem nessa região, um dos motivos dos turistas virem, permanecerem e quererem voltar é, com certeza, a hospitalidade dos mineiros. E sem sombra de dúvida, não é somente as belezas naturais, mas os mineiros têm um jeito muito diferente de acolher as pessoas que vêm de fora. Então isso foi o que mais me chamou a atenção e, logicamente, me fez, né, querer vir para Piuí, Minas Gerais. A Júlia também é do Goiás, acho que ela também sou. Aonde que é a Júlia é? Eu sou goiana, eu sou de Planaltina, Goiás. Planaltina. Eu morei em Goiânia. Eu fiz primeiro e segundo colegial em Goiânia, na época, e depois eu fui para Ribeirão Preto. Eu já rodei muito, viu? Saí de Tocantins, morei em Goiânia, com 14 anos de idade sozinho. Com 16 anos de idade eu fui para Ribeirão Preto, passei na faculdade, com 17 anos eu estava no Rio de Janeiro. Com 22 para 23 eu formei como médico, entrei, passei na minha residência médica de ortopedia, aí fiquei até meus 25 para 26 anos, depois eu fui para Belo Horizonte, para o Hospital Felício Roxo, fazer meu curso de trauma ortopédico, que é um R4, e depois de 2 anos, vim para Piuí, depois de 2 anos fui para Uberaba, fiz meu R4 em joelho. Agora que o senhor chegou em Piuí, não vai embora. Agora não vou sair, só se for para fazer mais outro curso, né, que eu vou ter que me ausentar um pouquinho de Piuí, quem sabe, né, a vida a gente não sabe, não é minha programação,
Mas se eu tiver que me ausentar, com certeza vai ser de forma momentânea e depois eu retorno para Piuí. E, doutor Paulo, tem algum modo da população participar mais ativamente das decisões da prefeitura? Tem sim, a população tem um canal muito aberto de participação, que até é muito bem utilizado, diga-se de passagem, que é o relacionamento com a Câmara de Vereadores. O que o prefeito faz? Ele é um órgão executivo, ele executa. Quem que são as pessoas que estão em contato direto com a população? Os vereadores. Então a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Isso é um ditado bíblico, vamos dizer assim, né? Então esse relacionamento, ele é muito bom. E os vereadores atendem às demandas da população, passam para a prefeitura, para o prefeito, para dar a destinação de resolver, ou às vezes não vai ter como resolver. Mas isso é um contato, um elo de ligação muito grande. Nós temos também os setores de ouvidoria da prefeitura, tem ouvidoria no setor de educação, ouvidoria no setor de saúde. Então nós temos esses canais de comunicação. E eu, particularmente, sou um prefeito muito acessível também para com a população. Meu número de telefone é o mesmo, desde quando eu cheguei no Piuí, 99524595. É o meu telefone, é meu WhatsApp, procuro responder todo mundo. Anotei aqui. Entendeu? 999524595 é o meu número. Procuro responder todo mundo, tanto para dar uma resposta positiva quanto uma resposta negativa. Eu não dou conta de resolver tudo, também nem posso resolver tudo, né? Mas dentro das minhas possibilidades eu tento atender tudo da melhor forma possível e fazer o que está dentro das determinações legais da prefeitura. A gente fez algumas pesquisas e a gente viu que Piuí é a 55ª cidade mais eficiente do Brasil no ranking. Sim. O que isso significa? Isso daí é o seguinte, esse foi um título conferido pelo jornal do estado de São Paulo, 55ª cidade a nível de Brasil e 5ª cidade a nível de Minas Gerais, de 853 municípios. O que eles avaliaram nesses quesitos? Um dos quesitos, saneamento básico. Nós estamos aqui hoje com 95% a 96% de água e esgoto tratado dentro do município de Piuí. Mas o principal indicador que foi avaliado é a quantidade de receitas que o município tem. Então, o que o município arrecada e com essa arrecadação, o que isso retorna em serviços para a população. Então, esse grau de eficiência, conforme o nome fala, nós estamos sendo eficientes na aplicação dos recursos públicos. Eu não vou citar nomes para não serem delicados, mas tem muitas cidades vizinhas que arrecadam proporcionalmente muito mais do que Piuí, tem um orçamento muito melhor que Piuí e não retornam os serviços a contento para a sua população. É isso que esse índice mediu, entendeu? Então hoje nós estamos com um orçamento de 180 a 190 milhões, uma projeção anual, e desse recurso que nós arrecadamos, que aí tem recursos municipais, estaduais, federais, né, os municipais ISS, IPTU, 50% do IPVA, ITBI, né, que é Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, vai para a prefeitura, mais as contrapartidas tipo o FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, que é constitucional. Todo dia 10, 20 e 30 o governo federal tem que repassar aos municípios, tem um índice, né, de acordo com o número de habitantes. Todos esses recursos que são arrecadados, como eles estão investidos. Isso tem um portal da transparência, é obrigatório dar a publicidade e também tem todo uma documentação junto ao Tribunal de Contas, onde nós prestamos contas do que é feito na nossa gestão. E esse índice mediu justamente isso, que o que nós arrecadamos, nós estamos conseguindo reverter em serviços públicos de saúde eficientes à população. Ficamos em 55º a nível de Brasil e 55º, a nível de Minas Gerais. Então ficamos bem colocados. Uma felicidade danada, né? É muito bom. E qual é a importância da educação para o crescimento da cidade? Eu acho que a educação é importante para o crescimento não só da cidade, para o crescimento do cidadão. Uma crítica, né? Esse é o meu jeito mesmo do podcast. Muitas pessoas confundem a responsabilidade do Estado na educação das pessoas. Porque educação, isso é um ditado antigo, ela vem de berço. Quem é o responsável da educação é a família. E quando eu falo educação, não estou falando educação didática, educação do ser humano como um todo. E eu percebo, enquanto gestor municipal, que muitas pessoas querem transferir essa responsabilidade para o Estado. Não sei se você entendeu o meu ponto de vista. O município, ele tem uma responsabilidade com a educação básica, primária do cidadão, que ela é importantíssima. Desde o CEMEI, do Centro Municipal de Educação Infantil, naquele momento que a pessoa nasce, ele já está se formando
toda a sua estrutura psicológica, formação pedagógica, até o final da sua vida. Nós somos uns constantes alunos da vida como um todo. Então, a nossa responsabilidade, agora técnica, é educação infantil. Os primeiros anos de vida do cidadão, depois vem a educação fundamental, responsabilidade do Estado. Aqui nós temos 3 escolas estaduais, o Horta, João Menezes e José Vicente. Temos 17 centros educacionais municipais, 17. É o setor que mais tem funcionários, é o nosso setor de educação, assim como o setor de saúde. Atendemos mais de 1.000 crianças no Centro Municipal de Educação Infantil e temos 3.000 alunos cadastrados no Sistema Nacional de Educação como um todo. Então ali é a educação didática, Júlia. É aprender a alfabetização, a ler, a escrever, o relacionamento com os amiguinhos. Então isso é importante? Ela é extremamente importante. Mas, aproveitando aqui a audiência de vocês, nós, enquanto Estado que eu falo é município, Estado e União. O Estado que eu falo é o poder público. Nós não temos uma responsabilidade integral sobre a formação do cidadão. Se cada pessoa, se cada família assumisse a sua responsabilidade, você pode ter certeza que nós teríamos uma sociedade muito melhor. Por que eu falo isso? Vamos, de forma hipotética aqui, um pensamento de uma reflexão. A professora está com o aluno de 7 horas da manhã até as 11 horas. Aí o aluno vai para casa, ele tem que fazer a tarefinha dele com o pai, com a mãe. Ele chega em casa, ele quer brincar com o pai, com a mãe, que é o exemplo que ele tem, ou com o avô, com a avó. E esse pai está no boteco. Ele está tomando cerveja. Às vezes esse pai é um usuário de droga. Qual que é a formação que vem na cabeça dessa criança? Como é que ele vai ser um cidadão melhor vendo esse exemplo que ele tem dentro de casa? Como é que está sendo a participação da família na formação desse ser humano? Então é um ponto de reflexão para todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Se nós tivéssemos uma interação mais afetiva, mais de perto das famílias com esses alunos, eu creio que nós teríamos sim uma sociedade melhor. O sistema de educação público, ele tem sim as suas funções, ele tem a sua obrigação social, a sua obrigação de formar um cidadão. E essa obrigação está sendo cumprida em dia. Mas a participação da sociedade como um todo, ela também tem que vir em conjunto com essa formação institucional para a formação do ser humano ser muito melhor do que é hoje em dia. E como que a senhora avaliaria o nosso campus IFMG aqui na cidade? De forma muito positiva. Eu acho que foi um legado muito grande que nós tivemos. Eu quero aqui aproveitar também a audiência de vocês, mandar um abraço para a família do Tatá Tomé. A dona Amália, né, que é viva, o seu Tatá Tomé, que Deus o tenha no melhor lugar possível e que ele merecer. Toda a família Octacílio Gonçalves Tomé, de em determinada época de sua vida, né, ter feito essa construção e destinado isso ao governo federal para que pudesse ser implementado o Instituto Federal aqui na nossa cidade. A cidade ganhou muito com isso, de forma assim muito, muito grande, porque coloca Piuí em um patamar diferenciado, né? Você tem um campus aqui dentro da cidade de Piuí. E para vocês que estão aqui dentro, sim, fazendo todo esse curso de vocês de formação, por quê? Porque vocês são futuros profissionais que vão ajudar no desenvolvimento da cidade. Então é muito honroso para o município e, logicamente, muito honroso para mim, enquanto prefeito, ter na nossa cidade um Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG. Vem gente de fora pra nossa cidade só pra estudar aqui. A Júlia mora no Capitólio agora. A Júlia vai mudar pra Piuí, ela me falou. Ela vai largar Capitólio e vai morar em Piuí. Mas a formação do cidadão, ela é muito importante. Só você me dá um parênteses. Por que a rua fica suja? Porque alguém joga lixo na rua. Eu fui comprar pão ali no Dandão antes de ontem, tinha 3 long neck de cerveja encostada no passeio. Porque alguém colocou ali, ué. Ele não teve a capacidade de levar essa latinha, esse vasilhame de cerveja para dentro da casa dele e descartar de forma correta. Ou atravessar a rua e colocar numa lixeira. Então, assim, a responsabilidade do cidadão, ela é muito importante. Gente, só tem varredor de rua porque tem gente que joga lixo na rua. Senão era uma profissão que ia acabar. Você vai no domingo ali na Praça Padre Alberi, que é cheio de potinho de açaí
plástico jogado no meio do canteiro. E a praça cheia de lixeira. E a praça cheia de lixeira. Então, isso são coisas que a gente tem que, como pessoas, aprimorar se nós queremos realmente uma sociedade melhor. E qual é o legado que o senhor gostaria de deixar, assim, no final do seu mandato? O ritmo de trabalho muito intenso. Eu sou dessa forma, eu sou hiperativo. Eu procuro fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes não dou conta. Também sou cheio de defeitos, entendeu? Tenho muitos defeitos. Mas eu quero deixar esse legado forte aqui no município de Piuí, que desde 2021 eu implementei um ritmo de trabalho junto com a equipe muito intenso, de muitas entregas, de muitas realizações. Tenho muitos sonhos de fazer pavimentação nas estradas rurais, de dar início ao pontapé inicial nesse anel viário aqui para desafogar um pouco o trânsito do centro da cidade, mas continuar nesse ritmo, junto com a equipe, de obras, de entrega, de realizações, recapeamento, creche, querer fazer uma UPA aqui em Piuí, pensar alto mesmo, entendeu? Pensar alto, pensar grande e projetar Piuí para os próximos anos. E eu fico muito orgulhoso de ser prefeito de Piuí, tenho muito orgulho disso, e foi uma oportunidade que eu tive pessoal de um crescimento assim extraordinário. Porque podem ter certeza, a pessoa que passa numa cadeira de prefeito, ela vai ter um diferencial a mais sem menosprezar ninguém, porque é uma cadeira que tem muita responsabilidade. Você imagina que eu tenho 1.500 pessoas que dependem de mim para receber um salário. 1.500 pessoas, de uma folha de pagamento de 6 milhões, de um gasto da prefeitura hoje de 15 milhões por mês. Olha a responsabilidade que um prefeito tem que ter. Qualquer coisa errada que eu fizer na prefeitura, eu comprometo a vida de quantas pessoas? Eu comprometo a vida de quantos alunos que estão lá hoje? Agora, nesse momento que nós estamos gravando essa entrevista, lá na escola, estudando, se eu deixar faltar uma merenda. Eu comprometo a vida da pessoa que vai perder o direito dela de ir e vir, porque uma ponte vai estar caída, eu tenho que ir lá e arrumar. Então a responsabilidade é muito grande em todas as áreas. Mas o legado que eu quero deixar é de trabalho e dedicação muito intenso. E espero que o próximo prefeito ou prefeita que vir a ser a partir de 2028 para 2029 tenha esse mesmo senso de trabalho que Piuí merece e precisa. Isso deixa a gente muito feliz. Obrigado. E, Júlia, a gente não pode esquecer de falar, né, dos nossos patrocinadores. PH Videomakers, MB Engenharia e que mais, Júlia? Esse episódio também está sendo patrocinado pelo Fernando Barros Engenharia e Construção e a Sunhead Uniformes e Camisetas. Doutor Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho o senhor daria para os jovens e para o pessoal que está assistindo o nosso episódio de hoje? Eu sou meio doidão. Segue a intuição de vocês. Batalhem pelos seus sonhos. Escutem os mais velhos, acho que isso é importante, né? O que seu pai, que sua mãe tem de conselho, seus avós, as pessoas que vocês têm apreço, né, e confiança e consideração, acho que tudo isso é importante. Escutem, tem um filtro muito, muito bom, mas sigam a intuição de vocês. Eu sou muito disso, sabe? Eu sou muito intuitivo. E invistam nos estudos, eu acho que isso é importantíssimo, ter uma profissão. Por mais que às vezes você não vá utilizar essa profissão, mas você tem uma retaguarda. Eu falei no começo aqui, ou no meio da entrevista, prefeito não é profissão, mas eu tenho minha profissão. E eu sempre costumo falar o seguinte, e é uma realidade. A única coisa que ninguém vai tirar de mim é meu conhecimento. A Ana Júlia não tira, a Júlia não tira, ninguém me tira. Isso é meu, é próprio, eu que adquiri. O cargo de prefeito, ele é passageiro. Daqui 3 anos e pouquinho eu já não sou mais prefeito. Mas a minha profissão, eu tenho ela pro resto da vida. Então invistam nisso. E sigam muito a intuição de cada um de vocês. O mundo é cheio de oportunidades. E essa oportunidade, ela vai ser melhor aproveitada para quem estiver preparado para receber e para aproveitar as oportunidades que são oferecidas no dia a dia da vida de qualquer um. E sejam o melhor naquilo que vocês estejam determinados a fazer. Hoje tem vaqueiro que mexe numa fazenda, que se ele for bom, ele ganha a mesma coisa que um engenheiro. Tem. Porque o cara é bom naquilo que ele faz. Hoje está se procurando tratorista. Tem milhares de tratoristas. Mas tem muitos que são ruins de serviço. O cara que é bom, ele vai ter o emprego dele garantido. Quem for bom em técnico de educação, vai ter o emprego dele garantido. Engenheiro, ele vai ter o emprego dele garantido. Porque o mercado está carente de bons profissionais. Em índole, em caráter e realmente em profissionalismo. E é isso que eu sempre procurei fazer. O que eu me determino a fazer, eu procuro fazer bem feito. Eu tenho as minhas anotações lá na prefeitura de
basicamente tudo que está acontecendo. Eu sou um prefeito centralizador, não sei se isso é defeito ou se é virtude, mas eu gosto que tudo passe na minha mão, porque a responsabilidade é minha, o meu CPF que está ali em jogo, mas façam bem feito aquilo que você está predeterminado a fazer. Nós não vamos resolver o problema do mundo, não vamos resolver o problema de todo mundo, mas aquilo que nós estivermos determinados a resolver, que nós tenhamos a convicção que vai dar certo e tentar dar o melhor de nós para que aquilo seja feito. É o que eu procuro fazer dentro da Prefeitura Municipal de Piuí, é isso. Eu acho que isso é o grande legado que eu vou deixar. Eu sou determinado, eu chego cedo, todo dia eu sou presente, estou na prefeitura praticamente todos os dias pela manhã, à tarde fico resolvendo questões administrativas, tento acompanhar a rotina da cidade como um todo, atender todas as pessoas da melhor forma possível. Então isso é um grande legado da prefeitura e um legado de vida para as pessoas que estão escutando também aqui o podcast. Sejam bons naquilo que você está predeterminado a fazer. Se você for bom, não vai faltar oportunidade de jeito nenhum. Aí que aparece a sorte. Ah, a pessoa teve sorte. Sorte nada. Correr atrás do Ela tempo. teve preparada na oportunidade que apareceu, ela absorveu essa oportunidade, porque ela estava preparada. Entendeu? Ela estava preparada para aquilo. Então isso é muito bom. E o cara, quando sai da prefeitura, ele sai um pouco de engenheiro, servente de obra, encanador, sai sabendo de tudo. Cortador de grama, que é tanto problema que você tem que administrar no dia a dia que você acaba interagindo com todos os setores. E, doutor Paulo, como você avaliaria a sua gestão nesses quase 8 anos de mandato? Difícil. É difícil eu te falar isso. Porque a gente fazer autoavaliação é muito complicado, né? Então essa avaliação, a gente já teve uma pré-avaliação e muito boa, né? Que é das urnas, que foi de 2024 para 2025, numa eleição, no qual eu, o Cirineu, vice-prefeito, e toda a equipe, né, que aqueles votos não foram só meus, mas nós tivemos aí 79,5% da aprovação dos votos. Então, se a pessoa votou, é porque ela queria continuidade de um serviço. Então, eu acho que essa é a melhor avaliação que teve até então. E do segundo mandato, logicamente nós não vamos ter outra eleição que o prefeito não pode se reeleger 2 vezes. É questão de opinião pública mesmo, né? Sim. A questão que a própria pessoa que tem que fazer essa avaliação. Na minha autorreflexão, aí é uma questão minha, pessoal, eu avalio de forma positiva. Porque, Júlia, o que eu levo dentro de mim? O que é o meu pensamento? O que as pessoas estão reclamando? Bacana. Então, logicamente, as pessoas reclamam, eu vou anotando. E frente a essas reclamações, o que eu poderia estar fazendo diferente e o que eu não estou fazendo? Se dentro de mim eu faço, não, poxa, mas eu estou fazendo aquilo que deve ser feito, eu já fico tranquilo. Que eu estou fazendo aquilo que está no meu alcance enquanto prefeito, enquanto prefeitura, enquanto as minhas limitações orçamentárias, que é financeira, limitações legais, que é a lei. Então, se essa resposta for, não, eu já estou fazendo, eu estou tranquilo. Se eu não estiver fazendo aquilo, mas tem coisa que ainda está no meu alcance, eu tenho que procurar fazer para atender as pessoas da cidade. Então, a autorreflexão que eu faço, ela é de forma muito positiva. Porque dentro de mim eu tenho convicção que eu estou fazendo tudo que está no meu alcance para tornar Piuí uma cidade melhor. Na sua opinião, você acha que a juventude de Piuí enfrenta algum desafio assim que acaba atrapalhando as coisas? Não, acredito que não. Não tenho nada assim que eu vejo como um desafio da juventude de Piuí. Nós temos desafios constantes em todas as classes sociais, vamos dizer assim, em todas as cidades, né? Em todos os estados, logicamente no Brasil e no mundo. Nós temos que sempre investir, conforme nós falamos, num curso, né, de formação educacional muito mais amplo do que a questão didática, conforme eu explanei aqui muito bem, mas não vejo nada assim de especificamente de desafio específico da classe jovem, né? As oportunidades, elas são gigantescas. À medida que o mundo avança, as coisas também vão se reciclando, né? O que se praticava 30 anos atrás não se pratica hoje, o que se pratica hoje não vai se praticar daqui 30 anos sucessivamente, em 2050, 2060. E nós temos que estar de cabeça aberta, de mente aberta, em acompanhar essas evoluções do dia a dia, sem perder o princípio básico, que na minha opinião é família, é educação de base, isso é muito importante. E, doutor Paulo, para a gente finalizar o episódio, você tem algum recado para a população de Piuí, alguma mensagem? Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todos os organizadores pelo convite. Eu me sinto muito honrado, né, de estar aqui concedendo essa entrevista, esse bate-papo de forma muito descontraída. Estou sempre à disposição, na medida que vocês precisarem.
A prefeitura também está à disposição. Parabenizar o Paulo, né, que faz toda essa coordenação aqui juntamente com toda a equipe, todos os alunos aqui do Instituto Federal. E torço muito por vocês, que vocês tenham sucesso na formação de vocês, tanto técnica, pedagógica, quanto a formação de caráter que vocês serão para o futuro da nossa sociedade. E que daqui a uns anos, quem sabe, daqui sai o próximo prefeito, o próximo vereador, o próximo secretário, e que continue o trabalho que nós estamos desenvolvendo em Piuí, pode ser lá em Capitólio, também nas cidades vizinhas. É isso que nós queremos. Aonde nós vivemos é o melhor que nós queremos para toda a nossa família, para toda a nossa sociedade. A gente também queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite e agradecer a todo mundo que está assistindo. E é isso. Esse foi o episódio, pessoal, e até o próximo.